Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E galera, a gente vai falar nessa nossa aula de agora, na verdade a gente vai fazer alguns exercícios referentes, algumas atividades referentes a essa formação social colonial brasileira, né? Nós iremos então comparar alguns elementos importantes dessa sociedade. Olha o título, né? Formação social colonial brasileira. Nós estamos vendo como se formou a sociedade brasileira, né? E ela se forma durante o período colonial. Então vamos lá, presta atenção aqui no seguinte. A gente vai entender que acontece aqui o seguinte fator. Nesse período nós temos, durante o Brasil colonial, algumas características centrais. Primeiro, professor, de quando que vai até quando? De 1535, mais ou menos, até 1822, mais ou menos. Por que mais ou menos 1822? Porque em 1808 a gente já tem a chegada da família real portuguesa no Brasil. E a gente já pode considerar o início do nosso processo de independência em 1808. Só que como Dom Pedro I dá o grito do Ipiranga em 1822, a gente coloca em 1822 o fim do Brasil colonial e início do período imperial. Beleza? Continuando, o que a gente tem aqui ainda, galera? No período colonial, então o que veio antes, professor, se o Brasil foi descoberto em 1500? Nós temos o chamado período pré-colonial, que é marcado pela extração do pau-brasil, pela utilização do trabalho indígena e pelo escambo, basicamente. No período colonial, o que a gente vai ter de diferente aqui então, pessoal? Seguinte, ó, vamos lá. O primeiro produto que nós temos aqui, é a chamada economia do açúcar. Economia do açúcar. Por que eles escolhem o açúcar para ser produzido? Devido ao seu alto valor de mercado. Eles já dominavam a produção do açúcar e o açúcar se adequou muito bem à geografia brasileira. Ok? Nessa sociedade do açúcar, nós temos uma discrepância muito grande, mas não é única, entre camadas sociais que estão presentes. No topo, nós temos o senhor de engenho. Quem era a base dessa sociedade, tanto da economia do açúcar quanto do período da economia do ouro? Os escravos, A gente tem aqui então os escravizados. Qual que é a diferença? Ninguém nasce escravo, você se torna, portanto é o termo correto de a gente utilizar, escravizados. Quem fica no meio disso tudo? Trabalhadores livres. Quem eram esses trabalhadores livres? Pessoas que vinham às vezes de Portugal, aventureiro, ia vir tentar a vida aqui, achando que ia se tornar um grande senhor de engenho, mas não tinha dinheiro para isso, e acaba se tornando um trabalhador livre, que vai trabalhar no engenho, que vai trabalhar como é que eu posso dizer para você? Ele vai trabalhar como marceneiro, carpinteiro, vai arranjar algum ofício para exercer, artesão, coisas desse tipo. E a base da sociedade é a sociedade de escravizados, certo? Os negros africanos, os escravizados que vêm para o Brasil. Outro fator importante que nós temos aqui, além do que eu já coloquei para vocês do período do Brasil colonial, é o seguinte, ó. Temos a chegada no Brasil dos chamados jesuítas. Então nós temos as missões jesuíticas. Qual a função? Por que os jesuítas vêm para o Brasil, galerinha? Por causa que, nesse contexto que nós temos de Contra-Reforma, surge uma ordem chamada Ordem Jesuíta, ou Companhia de Jesus, criada lá pelo Inácio de Loyola, quando ele sofre lá os seus ferimentos, e depois ele decide criar uma ordem para espalhar a palavra de Deus pelo mundo. E é isso que ele vai fazer aqui. Certo? Os jesuítas vêm para o Brasil e eles são um dos grandes responsáveis aqui pela proibição da escravização do indígena, certo? Além disso, o que a gente vai ter também, galera? Temos algumas alterações na estrutura social quando nós chegamos ali ao período que nós chamamos de economia do ouro. Quais diferenças a gente vai ter referentes à economia do ouro? A gente não vai colocar todas ali porque não vai caber, Vai se manter uma sociedade semelhante à sociedade do açúcar? Sim, vai se manter. A base é de escravos. Aqui nós temos uma parcela muito grande de trabalhadores livres, que na região mineradora nós chamaremos eles de desclassificados do ouro, que não serão tão utilizados, em momentos vão ser utilizados, em outros momentos não. No topo nós temos uma elite liberal e mais acima a elite proprietária das grandes minas de ouro que existiam lá naquela região.
Outros fatores importantes, galera, a economia do ouro vai possibilitar uma maior integração do território brasileiro, porque você tem o pessoal vindo do Rio Grande do Sul, né, os tropeiros trazendo os seus moares e os alimentos para serem vendidos na região mineradora, e aí você tem inclusive a abertura de algumas estradas no território do Brasil, na região sul, né, a criação de pequenos povoados que você vai ter, pelo qual motivo? Não tem como o cara vir do Rio Grande do Sul de uma vez só e chegar até em Minas Gerais, então eles vão parando. Vão parando, onde eles paravam, eles faziam as chamadas invernadas. Né? O que era uma invernada? Um local onde eles paravam ali com a sua tropa, por isso tropeiros, né? E aí eles vão abastecer essas tropas, o gado ficava ali se alimentando também. Depois dessa invernada, eles seguiam viagem em direção a Minas Gerais, certo? Graças a isso, nós temos uma maior interconexão da sociedade brasileira. Não é como hoje. Toma cuidado nessas comparações, tá? Um outro detalhe, a economia do ouro, mais especificamente o que eu queria falar para vocês, os tropeiros, eles abastecem a economia interna. E isso pode aparecer em questão sua de alternativa, dizendo tipo assim, os tropeiros produziam lá carne no Rio Grande do Sul para ser vendida para Portugal. Não tem nada a ver. Os tropeiros têm uma função de abastecer a economia do ouro, de abastecer a sociedade mineradora. Certo? E vamos lá, a gente já consegue fazer, acho que quase todos os nossos exercícios aqui, feita essa retomada que a gente precisava fazer. De verdadeiro ou falso já está com as respostas, mas a gente vê o porquê que está verdadeiro e o porquê que está falso. Número 1. Qual foi o objetivo de Portugal com a implantação da produção do açúcar no Brasil? Por que os portugueses vão produzir açúcar no Brasil? Qual é o objetivo deles? O objetivo geral que você tem aqui é um objetivo bem básico, lucro. Os portugueses vêm para o Brasil para poderem lucrar no meio desse processo. Eles vêm aqui, primeiro, porque o açúcar, por causa do alto valor de mercado. Se não desse lucro, eles não plantariam cana-de-açúcar no Brasil. A gente já começa falando desse jeito, né? Outra coisa, se eles não colocam açúcar para ser produzido também em grande quantidade na região Nordeste, seria facilmente o Brasil invadido por um outro povo, né? Então tem uma função de dominar, de povoar aquela região ali, por isso que você vai ter essa produção do açúcar. 2. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Primeira ali então, você já sabe que é verdadeira, vamos ver o porquê. O açúcar é um dos produtos finais de várias etapas de beneficiamento do açúcar. O que significa isso, galera? Significa que você não vai extrair o açúcar em pó. Você vai chegar na cana-de-açúcar, esfarelar ela e vai sair o açúcar. Não é assim que vai ser feito o açúcar, né? Você tem todo um processo de refino, como ele coloca o termo aqui, ó, beneficiamento. Você tem a cana que é plantada, daí você vai lá, vai passar pela moagem. Depois o caldo de cana vai passar por um processo de fermentação. Daí surge o melaço, depois se transforma no pão de açúcar. Eles levam esses pães de açúcar para a Europa e lá ele é feito o refino, o beneficiamento da cana-de-açúcar. Por isso que tá certo. Segunda, os proprietários do engenho eram a elite econômica do período colonial, tendo a autoridade de comandar um grande número de pessoas, especialmente os escravizados. Certinho, não tem nem que a gente comentar sobre essa alternativa, né? Próxima. No engenho e nos arredores, os únicos trabalhadores eram os africanos escravizados. Os únicos trabalhadores que existiam ali eram os africanos escravizados? Não. Você também tem trabalhadores livres que vão muitas vezes, inclusive, coordenar a produção do açúcar. Beleza? Próximo. O trabalho no engenho era considerado seguro, pois todos os trabalhadores recebiam os equipamentos necessários para realizar suas funções. Você acha mesmo que o negro vai receber, sei lá, um óculos para ele poder preparar melhor ali o caldo de cana no processo de fervura, para ele não se queimar? Ele vai usar uma luva no processo de ferver o caldo? Ele vai se cuidar na hora de moer a cana-de-açúcar? É claro que não, né, galera? O trato que os negros tinham nesse período aqui no Brasil era algo de um nível absurdo. Eles não tinham cuidado nenhum. Isso daí é algo que a gente não precisa nem questionar, né? Com certeza falsa essa afirmativa. Questão 3. Quais foram as mudanças que se processaram na colônia com a descoberta do ouro? Ó, tá falando de mudança. O que tem de diferente? Primeira coisa que a gente coloca de mudança aqui. Aumento do fluxo migratório. Pode colocar na sua resposta. Uma entrada muito grande de imigrantes no Brasil. Que mais? Você vai ter a sociedade se tornando mais urbana do que a sociedade que era a sociedade do açúcar, por exemplo. Então, uma sociedade muito mais urbana, uma cidade também muito mais populosa. Que mais, além disso, que a gente tem de diferença na colônia? Temos uma maior conexão do território brasileiro entre várias regiões. Você tem o sul se conectando a Minas Gerais por causa dos tropeiros. Que mais?
Temos a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, para facilitar a fiscalização, né? E também podemos colocar aqui a criação da chamada Intendência das Minas no ano de 1702. Show? Vamos para a próxima. 4. Explique qual era o objetivo da Intendência das Minas e do Imposto do Quinto. Para que servia a Intendência das Minas? Pode colocar aí, para aumentar o controle dos portugueses sobre a extração do ouro aqui no Brasil. É essa a resposta que a gente tem para essa questão. E qual era o objetivo do quinto? Garantir uma parte dessa produção, né, para os portugueses. Uma parte quanto? 20%. Um quinto. Chamado Quinto dos Infernos. 5. Qual é a relação entre a arte barroca brasileira e a religiosidade no Brasil colonial? Vejam só, o barroco vai ser promovido dentro das igrejas que nós temos no Brasil, dentro das igrejas que a gente vai ter principalmente na região mineradora. Essas igrejas que vão receber capital, né, que vão receber vão receber ouro de outras pessoas ali daquela mesma região, vão acabar produzindo, vão ser os produtores dessa arte barroca aqui. Beleza? Só pra gente fechar, um esqueminha bacana aqui, ó. Sociedade colonial, relacionando os conceitos. Aqui você tem a sociedade colonial, economia baseada em, e aqui já temos uma flechinha, cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela é beneficiada, ela é trabalhada, ela é melhorada, onde? Nos engenhos. O que os engenhos fazem? Ajudaram na ocupação do território, é evidente, né, do litoral brasileiro, e os engenhos também que utilizavam mão de obra livre e mão de obra escrava. Ó, trabalhador livre e escravizado, certo? Isso aqui é uma parte da etapa da economia colonial. Outra etapa, ouro. Propiciou o quê? Investimento nas artes. Que arte foi feito o investimento de ouro aqui nesse período? Arte barroca. O ouro propiciou também a ocupação do interior, resultou em formação de cidades. Além disso, temos a criação de estradas, o aumento do comércio de escravizados. Claro, você vai ter uma entrada muito grande de escravos no Brasil nesse período, né? Maior fiscalização portuguesa, porque Portugal quer obter o lucro em cima dessa extração mineral. E a nova capital do Brasil se torna, então, o Rio de Janeiro. Beleza, galera? Então a gente fecha essa nossa aulinha por aqui. Sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!